tarde a todos. É bom estar de volta a casa. É bom estar de volta a casa. Eu queria falar sobre... Tem o meu PowerPoint? Está aí, Paulo? Sobre os desafios que às vezes nós temos na vida, coisas que se calhar pareceram impossíveis. Não sei se vocês se lembram dos últimos grandes desafios. Eu estava-me a lembrar, agora mesmo aqui sentado, quando os nossos filhos eram pequenos e eu dizia-lhes nunca mais crescem. E agora? Bem, eu já estou a pensar que daqui a pouco os netos é que me vão dar a volta e eu já cresceram, não é? Ou seja, é interessante às vezes como as coisas às vezes passam, não é? Lembro-me quando eu que tinha acabado de casar e passados uns anos metemos na aventura de comprar a nossa primeira casa. Não fazemos coleção de casas, mas foi aquela para aqui. Mas naquela altura, quando nós estávamos a comprar, eu fiquei assustado algumas vezes, não é? Na mesma altura estávamos a fazer eu estava a fazer o serviço militar obrigatório, o curso de comandos, e tínhamos alguns desafios que eram verdadeiros desafios, não é? Lembro-me particularmente de uma das nossas provas, chamava a prova de choque, que realmente era uma prova de choque, aquilo houve qualquer coisa, o problema foi de passar de um computador para o outro, é o que dá, mas isso é outra história. Mas quando nós estávamos a fazer aquela prova, aquilo mais ou menos se querem emagrecer, fazem uma prova de choque, porque em 4 dias vocês emagrecem 8 quilos, não é? E então foi uma aventura. Pensava que aquilo não terminava. Estamos aqui é a 2 de Samuel 5, 6 a 10. É onde nós vamos lá chegar, não é? Às vezes a vida é assim, está nos desafios que às vezes alguns nós abraçamos e por isso conseguimos. Também neste episódio em que eu estava a preparar para a mensagem de hoje, estava-me a lembrar quando nós éramos 30, como se costuma dizer, 30 gatos pingados aqui na igreja, não é? E aceitámos o desafio de com 3.000 euros comprar um terreno de 125.000, não é? E isto não dava para dar a construção. Mas às vezes, não é? Os desafios que às vezes Deus traz à nossa vida, que nós conseguimos agarrar. Mas às vezes é interessante estes desafios, não é? Que às vezes tornam quase impossibilidades que nós aceitamos abraçar. E o que hoje vamos falar é um desses episódios que eu vou-vos contar. Em 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 6. 2 de Samuel 5, 6 até 10. Eu tenho ali na Boa Nova para Todos, porque a Boa Nova é para todos, não é? Eu tenho aqui na Boa Nova para Todos, que é uma das versões em português de Portugal, não é? Diz assim: o rei David e os seus homens dirigiram-se a Jerusalém para a conquistarem aos jebuseus que habitavam naquela região. Mas os jebuseus, pensando que David nunca seria capaz de lá entrar, disseram-lhe: nunca aqui conseguirás entrar. Bastam os cegos e os coxos para defender a fortaleza. Mas David conquistou a fortaleza de Sião, que ficou a chamar-se Cidade de David. Para a conquistar, David disse aos seus homens: quem quiser atacar os jebuseus deve entrar pelo canal de água e matar os cegos e coxos que eu odeio. Aqui nasceu um ditado: nem os cegos nem os coxos devem entrar no templo. Depois David estabeleceu-se na fortaleza e deu-lhe o nome da cidade de David. Construiu muralhas à volta da cidade, desde a terraplanagem até ao lugar do palácio. E o poder de David aumentava sempre, cada vez mais, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. É uma história impressionante, porque aquela parte da cidade de Jerusalém era a parte fortificada e estava edificada sobre uma montanha. Por isso era muito difícil de alcançar. 400 anos antes, quando o povo de Israel entrou naquela terra, eles depararam-se com aquilo. E a palavra nos diz, lá no livro de Juízes, o seguinte: os descendentes de Benjamim não conseguiram expulsar os jebuseus, que eram aqueles que habitavam em Jerusalém, que viviam em Jerusalém até ao dia de hoje. Os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Ou seja, eles aceitaram uma aliança, ou estarem juntos, mas verdadeiramente nunca conquistaram o que Deus tinha para eles. Porquê? Porque aqui só diz que eles não conseguiram expulsar. Não conseguiram porque não quiseram, porque não ousaram, não puderam, seja qual for.
A questão é que aquela parte da cidade não tinha sido conquistada. Aquela parte da cidade eram mais ou menos 4 hectares. 4 hectares são 40 mil metros quadrados. Ou seja, é mais ou menos aqui, a zona aqui da Palmilheira. É uma coisa pequena. Mas era tão forte, tão forte, tão forte, que onde está a cidade, aqui, onde está aqui a nossa igreja, que só está aqui. Até este monte aqui, né? Esta volta aqui toda. Aqui, o terreno aqui das nossas amigas freiras tem 20 mil metros quadrados aqui. Por isso estão a ver. São 2 vezes aqui. Por isso é este bocado aqui, quase daqui até lá em cima, à rua principal, este quarteirão. Ali era aquela parte que eles não conseguiam alcançar. E claro, quando nós lemos aqui, percebemos que David decidiu mudar a história. Eu acho que aqui há 4 coisas importantes nesta história que eu acho que são lições de Deus para ti e para mim. A primeira delas é nós não darmos ouvidos a vozes erradas. Porquê? Porque como a cidade era forte, eles diziam, mesmo que tu entres aqui, até os coxos e os cegos vão impedir entrar. Ou seja, tu não tens hipótese nenhuma. Você não tem nenhuma hipótese. Os judeus estavam muito confiantes nos seus próprios recursos, nas suas capacidades, e por isso aquele sarcasmo que havia ali. Mesmo que vocês entrem, até os cegos e os coxos vão ter aqui de entrar. Já no livro de Lamentações, nos diz que nem os reis da terra, nem ninguém no mundo acreditariam que algum dia os inimigos viriam entrar vitoriosos pelas portas de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém era verdadeiramente uma cidade de alguma forma impenetrável. E David achou que era tempo de mudar. Porquê? Porque além destas vozes que haviam que eles não conseguiam entrar, também tinha havido uma voz. O livro de Josué, capítulo 1, diz, o que é que diz lá? Hei de vos dar todos os lugares que os vossos pés pisarem. Ou seja, o que eles precisavam de fazer era pôr lá os pés, era entrar. Mas esta promessa tinha sido dada com Josué, 500 anos antes. 400, 500 anos antes. Mas aqueles anos se passaram, gerações vieram e morreram, e nasceram, e morreram, e morreram, e nasceram. E aquilo sempre estava ali. Eu acho que isto me fez lembrar uma coisa, não é? A quem nós damos ouvidos? Quais as vozes que nós ouvimos? Isto faz-me pensar em várias vozes. A voz dos outros, que nos diz às vezes assim, tu não vais conseguir. Onde é que está a tua força? Quem pensas que tu és? Às vezes a voz do nosso próprio interior, dos nossos medos, dos nossos temores, que nos dizem isto é demais para mim. E outra voz que eu acho que às vezes nós não nos apercebemos é a voz no mundo onde nós vivemos. Toda a gente faz assim, por isso também vou fazer. Vozes estranhas à voz de Deus. Não é? E a pergunta é qual a voz que nós estamos a dar ouvidos? Qual a voz que nós escutamos verdadeiramente? Qual a voz que faz uma diferença em nossa vida? No curso Liberdade em Cristo, no capítulo 3, nós temos os chamados 20 eu posso de sucesso. E alguns que eu trouxe para vós hoje. Primeiro deles, porque haverei de dizer que não posso, quando a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo, nós podemos todas as coisas. Porque eu devo temer, quando a Bíblia me diz que Deus não me deu um espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo, ali as passagens não estão só por uma questão de espaço. Porque haverei de aceitar a derrota quando a Bíblia me diz que Ele me faz conduzir em vitória. Cristo somos mais do que vencedores. Porque eu me devo preocupar ou estar ansioso quando eu posso lançar quantas ansiedades? Quantas? O que é que nós nos preocupamos? O que é que nós andamos ansiosos? Nós não lançamos a nossa ansiedade sobre Deus, só isso. E lançar um ato de vontade, muito medido. É um ato de
tu decides tomar. Porque me devo sentir como um fracasso quando em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Havia muitas mais que podemos falar. Esta é a voz de Deus. Certo? Qual a voz que nós estamos a ouvir? Qual a voz que nós damos ouvidos? Os inimigos do povo são muitas vezes mais confiantes na sua própria força e recurso do que nós damos ouvidos a Deus na sua palavra. Precisamos de aumentar o volume da voz de Deus e diminuir as outras vozes. Certo? Esse é o segredo de nós não ouvirmos as mentiras que Satanás tantas vezes traz até nós através de nós próprios, dos outros ou da sociedade em que tu e eu estamos envolvidos. Precisamos de ouvir mais Deus, aumentar o volume de Deus. A primeira grande lição, eu acho que é essa mesmo, é não ouvirmos as vozes erradas. A segunda lição é a atitude. A atitude que encontramos nestas pessoas. Levanta-te, diz ele, e conquista. Ter uma atitude diferente. Porquê? Porque haviam passado 400 anos. 400 anos. Haviam morrido e nascido gerações. E finalmente houve alguém que se levantou e que disse: é tempo de mudar a história. Isto foi, mas não vai continuar a ser. Amém? Eu acho que isto é ousadia. É nós acreditarmos, não é? É interessante. O que é que fazia da vida diferente das outras pessoas anteriores a ele? Humanamente falando. Nada. Nada, gente. Humanamente falando era a mesma coisa. As muralhas eram tão impenetráveis como eram no passado. Mas verdadeiramente ele acreditou que era tempo de buscar em Deus para mudar a história. É interessante que há uns anos atrás um arqueólogo chamado Warren descobriu, há uns 50 anos atrás, descobriu o que a Bíblia fala. Havia um túnel na cidade de Jerusalém que descia da cidade para baixo 13 metros e depois 30 metros cá para fora para buscar água. Havia uma fonte de água e as pessoas desciam por aquele túnel para buscar água. Então o que é que aconteceu com Joabe, que nós encontramos na história no outro lugar? Joabe, o que é que ele fez com o seu exército? Entrou pelo túnel. Eles perceberam ali uma oportunidade. Vamos falar sobre isso mais à frente, não é? Porquê? Porque Joabe foi motivado por Davi. Davi disse: quem de vós se levantar, e eu o tornarei chefe sobre o meu exército. E Joabe se levantou e disse: eu vou me levantar. E tornou-se o chefe sobre Israel. A atitude dele foi entender que Deus estava a chamar. Se Deus chama, era possível realizar. Porquê? Alguns de vocês são pais, mas quando nós temos um filho, não é? Alguém que está a nos educar, nós nunca dizemos uma coisa que ele não vai fazer. Nós nunca dizemos ao nosso filho: olha, faz isto sabendo que ele não vai conseguir fazer. Pois não? Seria parvo, não é? Então, se Deus fala algo connosco, o que é que isso quer dizer? Nós podemos fazer. Por causa de Deus que fala connosco. É interessante que o próprio Senhor Jesus apercebeu-se muito disto numa altura em que as pessoas lhe diziam: Senhor, mas quem é que pode ser salvo? É interessante a resposta de Jesus, não é? Às vezes aqui... Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus, quantas coisas? Agora, talvez aqui aqui nós podemos parar e pensar: Deus, aquilo é impossível. É, para nós. Vou dizer que seja possível para nós. Mas é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Eu acho que foi isto que fez estes homens se levantarem naquele momento. Foi isto que fez eles acreditarem não no que é impossível, porque essa é uma das nossas grandes dificuldades. Nós deixamos às vezes que as nossas limitações, os nossos medos, as nossas dificuldades nos controlem e não damos passos de fé
para o que Deus tem para nós. O mundo precisa de ver pessoas que conseguem ouvir Deus, que conseguem abraçar o que Deus tem para elas. O que é importante é nós termos a confiança que Deus fala connosco. E não deixes que o tamanho das tuas dificuldades limite o tamanho do teu Deus. Porque esse é o problema principal. O nosso Deus, às vezes, é do tamanho das nossas dificuldades. Nós, de alguma forma, não conseguimos ver Deus além disso. Isso é mau. Sabem porquê? Porque nós estamos a baixar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, Criador, Sustentador do mundo. Estamos a baixar quem Ele é, a nossa imagem, o nosso pensamento. Eu penso que essa é uma das grandes dificuldades dos dias de hoje na nossa sociedade portuguesa e europeia, muito racionalista, em que nós achamos que podemos controlar e conhecer todas as coisas, não é? E não abrimos para o que Deus tem para nós. O que eu acho que é muito importante é nós percebermos que é Deus que fala connosco. E depois o que eles fizeram foi o quê? Foi procurar uma oportunidade. É o que vemos aqui. Eles procuraram como é que haveriam lá entrar. Ainda que haviam dificuldades, obstáculos, tentações, havia uma oportunidade. Eu acho que isto aqui é o mais interessante na fé, não é? É que Deus não traz sobre nós, não é? O que é que diz lá a palavra em Coríntios? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podemos, mas com a tentação nos dará também o escape. Quando tu e eu somos tentados, a nossa primeira preocupação deve ser onde é que está? Onde é que está? O escape. O livramento. Quando nós estamos a passar por uma dificuldade, estamos a ver uma luta, se nós pensarmos em demais na luta, o que é que nós vamos ter? Dores de cabeça. Dores de cabeça, problemas. O segredo, eu acho, é procurar ver a oportunidade, a solução de Deus para nós. Pode não ser a melhor solução, a solução ideal, mas pode ser a solução que Deus tem para nós, o escape de Deus para nós. Não é? Quando nós nos embrulhamos e deixamos que as dificuldades, os problemas da vida nos controlem, nós vamos ficar cada vez mais deprimidos. As oportunidades, às vezes, também são oportunidades para nós levarmos o Evangelho a pessoas. Por exemplo, quando alguém está a passar uma crise familiar, alguém tem uma doença na sua casa, alguém está a passar uma luta, e a pessoa fala contigo, e está a abrir o seu coração contigo. Às vezes, estas são oportunidades de Deus para ti. Tu vais dizer assim: eu vou pedir lá na igreja para que orem por si. É isso que tu vais dizer? Também posso dizer, mas antes de mais, o que é que deves fazer? Aquela hora orar por ti. Naquela hora dizer: posso orar por ti? Não vais dizer: eu vou orar por ti. Não digas assim, isso é feio. É mal educado. Diz: posso orar por si? Porque ela tem que dar permissão. E oras com a pessoa. E depois podes orar também na igreja. E podes pedir oração na igreja. Às vezes, as oportunidades, e eu acho que é isso que nós precisamos de nos reeducar muitas vezes, não é? Quando eu passo por lutas, não é? Eu vou-vos contar uma coisa um bocado estranha, não é? Agora a minha esposa está aqui, já está a olhar lá para mim. Quando às vezes, não é, nós passávamos por lutas aqui na igreja financeira, não é? Quando nós passávamos por lutas, não é? E dificuldades, e eu estava a pensar como é que íamos fazer os pagamentos, não é? Eu começava a lembrar de como é que Deus trouxe soluções no passado. Porque Deus não muda, gente. Deus é um Deus que traz livramento. Mas nós temos de estar dispostos a aceitar o livramento de Deus. Não é aquilo que nós queremos. Porque às vezes nós queremos impor a Deus. Deus ou é assim ou não é. Não é assim com Deus. Quando não funciona assim, quem é que manda afinal? É Deus ou és tu? Eu acho que às vezes nós parece que esquecemos disto tudo, não é? E procurar a oportunidade é essencial. Quando estás a passar numa luta, num problema, numa crise, quando estás a passar
uma dívida, qualquer coisa, tu não metas a cabeça debaixo da areia, não penses demais no assunto. Procura Deus, qual é a solução, qual é a oportunidade, qual é o escape que tu tens para mim. E abraça. Eu acho que essa é o mais importante. Não deixes que o ciclo, às vezes até de vícios e de problemas que nós temos, nos deixem escapar às oportunidades das problemas. Procura a oportunidade. Quando tu e eu, quando nós nos concentramos mais na lista das dificuldades, sabes o que vai acontecer? É que tu vais ter menos capacidade para te concentrar na lista das soluções de Deus para ti. Então eu acho que é importante, não é? Nas nossas lutas e dificuldades e tentações e problemas, entregarmos a Deus. Dizer, Senhor, mostra-me o teu escape. Mostra-me. Ele prometeu ali. Na tentação. E também lá na provação, quando ele fala em Pedro, não é? Que ele nos dá o livramento. Mas é importante esta busca de Deus. E sabem, o versículo-chave para esta passagem é o versículo 10. Alguém pode ler para nós? Versículo 10. Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos Exércitos era com ele. Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo. aumentando a barriga e crescendo na altura. O que é que está aqui a dizer? Era um homem mais influente, mais em poder. Em muitos aspectos, era um homem maior. Porquê? Porque Deus estava com E eu arrisco-me a dizer uma coisa, vocês percebem que está subentendido aí, e ele estava com Deus. E ele andava com Deus. Porque Deus anda connosco quando nós também andamos com Ele. Eu acho que aqui é o segredo de tudo. O segredo da vida cristã está aqui escrito num versículo muito simples, que é nós nos mantermos dependentes de Deus. Pouco tempo depois diz assim, agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, Deus a falar com ele, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás da ovelha, para que fosse soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Onde é que Deus foi buscar David? Qual era a linhagem de David? Sabes o que significa? Era a pior profissão que podia haver em Israel. Era ali que eles estavam. Deus foi buscar ali. Não era uma família de nobres, de gente notável. Detrás das ovelhas. Para mostrar com o quê? Que é a glória de Deus. E diz, e fui contigo por onde tu fostes e destruí os teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que da terra. É interessante esta passagem para mim, porque o Senhor estava com ele, por dedução clara, e ele se mantinha perto de Deus. É a presença de Deus que traz segurança, livramento e vitória. O segredo de uma vida cristã vitoriosa é uma dependência contínua no amor e na presença de Deus. Quer de todos nós, quando é que acontece? Acontece quando há arrogância, quando há soberba e quando há autoconfiança. Alguém sabe o que é que eu estou a falar? Sabe o que é autoconfiança? É quando na tua própria força tu fazes as escolhas. É quando no teu próprio poder tu segues a tua vida. Por causa disto, o apóstolo Paulo afirmou uma frase muito interessante. Diz, porque quando eu estou fraco, então sou forte. O que é que isto quer dizer? Porque quando nós estamos fracos, nós temos que depender da força de Deus. E quando nós estamos fortes, nós achamos que já somos fortes. Então o apóstolo Paulo, por isso ele diz, então eu vou-me gloriar na minha fraqueza, para que a glória seja de Deus. O segredo não é nós sermos fracos. O segredo é nós nos mantermos dependentes. E este é o segredo da vida cristã vitoriosa. E talvez te perguntes,
Então, como é que eu me mantenho um espírito dependente? Como é que eu mantenho uma atitude dependente de Deus? Primeira coisa, eu acho que reconhecemos as nossas limitações. Ou seja, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Sabes o que isto quer dizer? Quer dizer que tu e eu somos seres limitados. Sabes quando é que nós percebemos isso? Quando temos uma doença. Começa logo aí. Percebemos que afinal, se nos faltar um pouco de saúde, nós já foi. Mas a ideia que está por detrás é quando tu e eu voluntariamente reconhecemos as nossas limitações, nós buscamos quem Deus é e o que Deus pode fazer por nós. E esse é um segredo de sermos pessoas humildes. É percebermos que em nós não temos poder. O segundo segredo é continuamente buscarmos a sabedoria, a direção, a orientação de Deus, da sua palavra, na comunhão da sua igreja e também dos irmãos na fé. Buscarmos o que Deus tem para nós. Buscarmos de uma forma interessada, empenhada, ouvir Deus. Porquê? Porque nós todos os dias ouvimos as nossas vozes. Todos os dias tu e eu ouvimos a voz do mundo à nossa volta. Todos os dias eu e tu ouvimos as vozes dos outros, mas para buscarmos ouvir Deus precisamos de parar, buscar, ler, orar intencionalmente. Isto é importante tu fazeres isto. E a terceira coisa é que tu e eu nos expormos diante dos desafios que Deus coloca diante de nós. Em particular aqueles que vão além das nossas capacidades. Eu acho que isto é um grande desafio para todos nós. É tu perceberes que se tu consegues fazer uma coisa, tu consegues. Mas tu tens algo diante de ti e dizes assim: Deus, eu não consigo fazer aquilo, só tu me podes ajudar. Então aquilo tem que ser Deus a conseguir em ti. Isso é de Deus. A outra coisa também pode ser Deus a conduzir-te, mas também pode ser tu a quereres. Mas quando é uma coisa grande, então eu creio que Deus tem estes desafios. Jerusalém foi um facto destes. Não é? Ir além de si mesmo. Sabem porquê Jerusalém? É interessante Jerusalém, a cidade de Jerusalém. A primeira referência que há desta cidade é no livro de Gênesis. Alguém se lembra de alguém que era rei de Salém? Um homem chamado Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém. Salém significa justiça. E pensa-se que era um nome antigo para a cidade de Jerusalém. Melquisedeque era uma das figuras figuras tipos de Jesus. E por isso encontramos aqui a primeira referência. A segunda referência encontramos acerca da cidade, não diretamente, nos montes que estavam à volta da cidade de Jerusalém, chamado os Montes de Moriá. Sabe o que aconteceu nos Montes de Moriá? Um homem chamado Abraão foi com o seu filho Isaac até ao cimo do monte, e o seu filho se dispôs a ser oferecido a Deus. Isaac tinha 18 ou 20 anos, gente. Ninguém ia forçar Isaac a ser morto. Mas Abraão estava disposto para matar o seu filho, o seu único filho, pelo seu amor a Deus. Tal como 2000 anos depois, Jesus Cristo foi morto naquele mesmo monte em Jerusalém. E a partir deste dia, diz aqui, que David, aquela passou a ser chamada a cidade de David, a capital eterna de Israel. Por isso, bem tomado o princípio do nosso amigo Bolsonaro lá do Brasil, seguido do Trump, nós podemos gostar ou não gostar, mas tomaram a decisão de considerar Jerusalém a capital eterna de Israel. E muito bem. Eu quero terminar com duas promessas de Deus para nós nesta tarde. A primeira delas diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te sons, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra de justiça.
Quando tu e eu conseguimos parar e pensar que Deus, o Deus do Universo, é conosco, não precisamos ter medo. Ele nos fortalece, Ele nos dá força para vencer. Ele está connosco. O mesmo livro de Isaías, é interessante a promessa que está lá. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Esta ideia de que Deus, quando nós confiamos em Deus, nós vamos ficar em... Deus vai fazer uma conserva de paz. Eu estive lá em Pontevedra, a terra das conservas, não é? E aqui diz que Deus vai conservar em paz. Ou seja, vai colocar na nossa mente paz, quando o nosso coração está confiante em Deus. Eu acho que certamente nós reconhecemos aqui muitas promessas, muitos desafios nesta passagem. Sempre vai haver vozes desencorajantes, pensamentos nossos e dos outros que vão estar de alguma forma em dissonância com o pensamento e a voz de Deus. Nós precisamos de aumentar a voz de Deus. É a lição de nós nos mantermos dependentes e confiantes em Deus, porque em descansar e confiar nele está a nossa vitória. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma das lições principais que eu acho nesta passagem, que é termos a atitude certa. Avançarmos confiantes na chamada de Deus e viver-la. Não darmos ouvidos às outras vozes, aos pensamentos dos outros, aos nossos próprios pensamentos, aos pensamentos do mundo, às ideias do mundo. Mas abraçarmos e vivermos o que Deus tem para nós. Dizermos, se é isto que Deus fala comigo, eu vou abraçar, eu vou receber a recompensa de Deus. Eu vou abraçar o que Deus tem para mim. E quando os obstáculos chegam diante de nós, as dificuldades, não te atemorizes. Vê-os como a tua oportunidade para cresceres. E então verás o tamanho do teu Deus e do nosso Deus, e não dos nossos obstáculos. Eu gostava de orar por ti nesta tarde, e se de alguma forma fechar os nossos olhos, mesmo no teu lugar, se Deus te encorajou, se Deus te desafiou de alguma forma a dar passos com Ele, a dizer, Senhor, é tempo de ter uma atitude certa, eu quero avançar, eu quero confiar em Ti, eu quero ouvir a Tua voz e abraçar o que Tu tens para mim. Obrigada por esta promessa Tua, que Tu vais estar comigo. Mesmo no Teu lugar, eu quero convidar-te a ficar em pé. Eu quero orar por Ti. Eu quero realmente orar por Ti para que Deus te dê a vitória, Deus te dê a ousadia, Deus te dê a atitude certa. Mesmo no Teu lugar, eu quero orar por Ti. Fechamos os nossos olhos. Senhor, nós te louvamos por quem Tu és. Nós te louvamos porque Tu, na Tua grandeza, na Tua majestade e no Teu poder, Tu nos convidas a nós a chegar perto de Ti, tal qual nós estamos, com todas as nossas limitações e medos e incertezas. Nesta tarde, Senhor, nós reafirmamos o nosso amor por Ti, o nosso desejo de cumprir a Tua vontade e fazer o que Tu nos chamas a fazer. Não permitas que demos ouvidos aos medos, às outras vozes que não sejam a Tua voz, Senhor. Faz-nos ouvir a Tua voz de uma forma clara. Dá-nos coragem, dá-nos fé e completa dependência em Ti e na Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, enche-nos de ousadia e de fé para abraçar os desafios que Tu tens para nós, que nós possamos viver na nossa geração e possamos trazer um testemunho para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, para a geração seguinte que à nossa volta está a levantar-se, de que nós confiamos em Ti e no Teu amor, e por causa disso estamos neste dia diante de Ti, Senhor. Louvamos Teu nome, Senhor.